Pessoal, então, como que isso se dá em placa de circuito impresso? Então a gente tem lá os comprimentos na placa de circuito impresso muito pequenos, né, da ordem de centímetros, totalmente diferente desse exemplo, desse ensaio que eu fiz, que eu tinha um cabo de 100 metros, né, várias ordens de grandeza maior do que as trilhas que a gente vai encontrar nas nossas PCBs. Por outro lado, as frequências que nós geralmente trabalharemos são muito mais elevadas. Então, uma coisa relativa à outra, a gente não vai ter comprimentos eletricamente curtos, muitas vezes. Então, eu precisarei modelar essas trilhas como linhas de transmissão. Tá? O problema é que as trilhas de circuito impresso, elas não são muito, vamos dizer assim, elas não são muito simples de eu fazer o modelamento teórico. Por quê? Porque elas são cheias de quinas, né? Elas são retangulares. Olha como é que está esse desenho aqui. Isso aqui é uma strip line. O que é uma strip line? Eu tenho condutores, tá? Onde eu tiver cinza escuro são condutores. Então aqui é condutor. Opa. Deixa eu alinhar aqui. Aqui é condutor, tá? Aqui o cinza mais claro é dielétrico, ou seja, é isolante. É o nosso FR4, é a nossa fibra de vidro, etc. Tá? E aqui eu tenho um outro condutor interno. Então eu tenho uma placa aqui que seria de 3 camadas, né? Vamos dizer assim, eu tenho a camada top, a camada bottom, né? E eu tenho uma camada interna. E aí eu tenho as propriedades geométricas disso daí. Agora o problema é que devido a essas quinas aqui, ó, né, eu tenho quinas, isso aqui não é tão trivial de ser modelado, tá? O comportamento elétrico e magnético nessas quinas aí são complexos, tá? Não é igual um cabo cilíndrico que a gente viu lá na modelagem. Então, por aqui, muitas das vezes a gente tem modelos empíricos, né? São feitos ensaios e aí são chegados a números aí, por exemplo, 0.441, uns números bem estranhos. Por quê? Porque esses ensaios empíricos refinam aí as respostas que a gente tem nesses casos aí de trilhas. Então, isso aqui é um tipo de trilha muito comum em placa de circuito impresso, né, o strip line. Por quê? Porque ela blinda, né, o meu sinal. Então aqui eu teria o sinal, né, e aqui eu teria planos. Por exemplo, esse cara aqui é GND, né, por exemplo, tá? GND. Aqui poderia ser o plano de VDD ou poderia ser um outro plano de GND também, tá? Mas aqui, por exemplo, VDD. E aqui o meu sinal em si, tá? O meu sinal em si ali blindado. Né? Então, sinais, a gente vai ver isso mais lá para o final do curso, né? Por exemplo, sinais de baixo SNR, né? Sinais de baixa relação sinal-ruído, né? Signal Noise Ratio. Então, geralmente a gente blinda esses sinais, então a gente faz o roteamento desses sinais em camadas internas e camadas externas ficam com potenciais DC, né? GND e VDD, eu faço uma blindagem aí, tá? Mas aí, de qualquer forma, olha lá, ó, a gente tem condições de calcular a impedância característica dessa trilha, que é a trilha do meu sinal. Já que a gente viu que a impedância característica, ela tem relação ali, né, com os parâmetros por unidade de comprimento e assim tem relação a uma série de coisas, né, uma série de comportamentos que o meu sinal tem ao se propagar pela linha de transmissão. Então aí eu tenho uma equação, né, bastante chatinha de resolver, mas tem isso aí depois em calculadoras. Por exemplo, o KiCad tem uma calculadora disso. Tá? A gente vai abrir o KiCad já já. O que a gente tem que prestar atenção, pessoal, é o seguinte. O que é εr? É a permissividade relativa. Tá? Permissividade relativa. Vou deixar assim para não apagar a raiz quadrada ali. Permissividade relativa por quê? Porque aqui, ó, a placa, né, ela está no ar.
Então, permissividade relativa do vácuo e do ar são praticamente as mesmas, tá? Então, ε0, permissividade do ar. Permissividade do ar. Agora, aqui dentro é o quê? A permissividade do dielétrico. Permissividade do dielétrico. Tá? Então, ela vai ter uma permissividade εr, de novo, é um escalar adimensional que eu multiplico o ε do vácuo e aí eu sei a permissividade daquele meio. Por que que aqui é um meio homogêneo? Esse cara é considerado um meio homogêneo. Por quê? Porque eu tenho blindagem aqui, blindagem aqui. Então, esse campo elétrico emitido por essa trilha, por exemplo, esse campo elétrico, vamos supor que eu tenho um sinal positivo aqui, eu vou ter um campo elétrico saindo, ele é blindado aqui também. Assim como os sinais externos são blindados aqui para dentro, os sinais internos, eles são blindados e se mantêm aqui dentro. Então, ele viria aqui, ó. Tá? Viria aqui, ó. Tá ok? Mesma coisa o campo magnético. Só que o campo magnético, ele seria o quê? Alguma coisa assim, né? No entorno aqui, ó. Mas ele também fica contido aqui dentro, porque eu tenho blindagem, tá? É uma strip line. Então, por isso que eu considero apenas o ε do dielétrico. Por exemplo, se esse cara aqui for FR4, tá? O FR4 é um tipo muito comum de dielétrico aí de PCB. Esse εr aqui, ó, né? Esse εr aqui é em torno aí de 4,6. Ou seja, o εr é 4,6 vezes o ε0, tá? Beleza, pessoal? E aí, o que é o WE? WE é a largura efetiva, né? Que eu estou mostrando como que eu calculo aqui. Então, basicamente, só seguir a formulinha. Daqui a pouco a gente abre lá o KiCad e roda isso daí, tá? Vamos para o próximo. O próximo é um microstrip. Então, lá no trabalho de PBL que vocês fizeram, né, PBL1, que vocês fizeram a plaquinha lá microcontrolada, como a placa era de 2 camadas apenas, então basicamente o que vocês fizeram foi, né, nem microstrip direito, né, porque vocês não tinham um plano de terra perfeito embaixo. Geralmente vocês precisaram lá rotear algumas trilhas no bottom, né, que é esse plano aqui, ó. Mas de qualquer forma a gente até pode, em muitos casos lá, considerar uma microstrip. Então basicamente a gente tem um plano aqui, posso considerar de GND, posso considerar de VDD, não importa muito, desde que seja um plano constante, né, de sinal constante. Por isso que os planos de alimentação são constantes, né, o VDD ou o GND. E aqui sim eu tenho o meu plano de sinal, tá? O meu plano de sinal. Então o meu sinal está nessa trilha aqui. Então de novo, mesma coisa, eu tenho width, né, que é a largura, tenho thickness, que é a espessura, tenho essa altura aqui, que é a espessura do dielétrico, né, esse Hzinho é a espessura do dielétrico. De novo eu tenho um εr, que é a minha permissividade relativa de quem, pessoal? Do dielétrico. Só que agora o meu sinal, ó, o meu campo elétrico aqui, ó, ele vai tanto para o ar quanto para o meu dielétrico. Então eu não posso usar o εr do dielétrico mais, porque eu tenho uma interação entre dois dielétricos, né? O ar e o dielétrico da placa em si. Por isso que eu calculo meu ε'R. É como se fosse uma média, né, dos meus dielétricos, ar e placa de circuito impresso. Tá? Então, eu
vou precisar calcular isso daí primeiro. Porque aí eu vou estar calculando uma resultante da iteração dos meus campos, né, do meu campo elétrico aí no caso, com relação a esses dois meios. Ah, professor, mas por que o senhor não está calculando da permeabilidade relativa? Porque nesse caso não faz diferença. Para permeabilidade, aqui dentro não é um material ferromagnético, tá? O dielétrico aqui. Então, ele não altera a permeabilidade. A permeabilidade aqui dentro e a permeabilidade aqui fora são praticamente idênticas. Tá? Então, por isso que eu não calculo uma permeabilidade relativa à linha. Né? E aí eu calcularia a impedância característica também. Então, de novo, aparecem termos aí bastante esquisitos. Por quê? Porque são feitas aferições, ensaios, e esses resultados são muitas das vezes empíricos, né? Visto que é difícil a gente fazer uma análise aí correta, dada a forma geométrica das nossas trilhas. Então, esse aqui é o caso da microstrip. Strips lado a lado nada mais é do que uma microstrip do lado de outra microstrip, tá? Só que aqui, ó, o meu sinal... Ah, pessoal, só mais um detalhe aqui importante. Então, o meu sinal está propagando por aqui e o retorno dele é pelo plano de terra. Tá? O retorno é no plano de terra. Aqui também, o sinal está propagando por aqui e o retorno é pelo plano de terra. Tá? Na strips lado a lado, não. O sinal está se propagando aqui e o retorno dele é por aqui. Embora aqui eu tenha um plano de terra também. Aqui eu também tenho lá um GND. Tá? Então aqui eu tenho interação, por exemplo, um campo elétrico aqui, ele vai vir para cá, ele vai vir para cá, que vai interagir com esse campo daqui para cá, que vai emitir campo para cá. Então ele já tem mais iterações aí de meios, né, do que o microstrip. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um equacionamento diferente. De novo, eu vou ter um epsilon linha R, que, vamos dizer assim de novo, é a média desse epsilon R, que é o dielétrico, com esse epsilon R, que é o ar. Tá? Calculado esse epsilon linha R, eu consigo calcular a impedância característica. Strips lados opostos, né? Mesma coisa que um sinal. Não sei por que acontece isso às vezes. Eu tenho um sinal aqui, né? E aqui eu tenho o seu retorno. E aí, de novo, então, o campo elétrico, ó, vem daqui para cá, ó. Ah, professor, eu não tenho campo elétrico daqui para cá? Eu tenho, mas a interação na linha de transmissão em si, ela é muito mais relevante, né, daqui para cá. Então, eu só considero o epsilon R. Por isso que eu não calculei o epsilon linha R. Eu só considero a permissividade do dielétrico na strips em lados opostos. Tá? Então, já calculo a impedância característica direto aqui. Vamos abrir o KiCad. Acredito até que vocês tenham o KiCad aí. Se quiserem me acompanhar abrindo o KiCad, sem problema algum. Geralmente, hoje em dia, todos aí editores de PCB têm essa calculadora, tá, pessoal? Então, aqui, ó, abrir o KiCad, ó. Na tela principal do KiCad, a gente tem aqui um ícone, que é uma calculadorazinha. Ó. Se eu clicar ali, eu tenho diversos tipos de coisas, né, para serem computadas ali. Então, olha lá, ó. Pior que eu não sei se ele vai ajustar a escala aqui, não ajusta a escala. Talvez fique pequeno aí para vocês acompanharem no Google Drive, tá? No vídeo vai ficar bom. Então podem aí abrir o KiCad se vocês quiserem. Então olha lá, eu tenho cálculo para regulador de tensão, que nada mais é do que um divisor de tensão ali, largura de trilha baseado na corrente, né?
Espaçamento elétrico, né? Agora já tem até atenuadores de RF, isso aqui não tinha antes. Eu baixei o KiCad hoje aqui, deve estar bem atualizado. Código de cores de resistor, né? Classes de placas. E aqui tem o que a gente precisa, linha de transmissão. Então, olha lá, eu tenho diversos tipos e alguns deles que a gente viu aqui. Por exemplo, strip line. A gente viu o strip line, foi o primeiro que a gente viu, olha lá. Ó. 2 planos, né? Geralmente os planos de alimentação e o condutor ali dentro. Mas o que a gente viu? Microstrip. Olha lá, microstrip está aqui, ó. Um plano geralmente de terra, né? E aqui o meu sinal. Coplanar, a gente nem viu aqui, mas aqui tem também. Então tem diversos aí. Então, por exemplo, se eu entrar aqui na minha microstrip, vamos verificar uma microstrip. Olha lá, o εr está em torno de 4.6. Por que 4.6, professor? Porque geralmente o FR4, tá? Mas se eu clicar nos 3 pontinhos aqui, eu tenho diversos para ser selecionados. Eu posso pegar diversos aqui e ele já vai mostrando quem que é a permissividade relativa. Tá? Por exemplo, Teflon, 2.1. Por isso que o Teflon é muito utilizado em placas de circuitos para telecomunicações, porque telecomunicações, geralmente os sinais hoje em dia são de altíssima frequência. Então eu tenho que usar materiais, né, com permissividade relativa pequena. Tá? Porque eu tenho que lembrar que a velocidade de propagação é o quê? A velocidade de propagação da onda naquele meio, né, é a velocidade de propagação da onda no vácuo, que é a velocidade da luz, dividido pela raiz quadrada da permissividade relativa. Então, quanto menor a permissividade relativa, mais rápido o sinal vai se propagar naquele meio. Então, o Teflon é muito utilizado aí na área de telecomunicações. Então, tem PVC, que é 4, né? Então, basicamente, raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu tenho aí, né, no PVC, né, num dielétrico de PVC, a minha propagação seria seria 50% da velocidade da luz no vácuo. E assim sucessivamente. Tá? Mas o mais comum para a gente aí é o FR4. Acredito eu que a plaquinha que vocês fizeram lá em PBL foi FR4. Pessoal, esse TAM-D aqui, aí isso daqui já tem muito a ver com anisotropia, tá? Então, nos nossos cálculos aqui, isso nem está sendo levado em consideração, tá? Então, isso daqui vamos dizer assim, se o meu material, né, ele funciona igual com relação ao campo elétrico, ou seja, os efeitos que ele adiciona ao campo elétrico, ao campo magnético, é igual nesse sentido e nesse sentido, tá? Então ele vai estar modelado essa parte aí. E aí o resto é geométrico, né? Então é o H, então está identificado aqui também, ó. Aqui na minha apresentação eu chamei de H minúsculo, aqui está chamado de H maiúsculo. Deixa eu só ir para a minha strip line aqui para ficar igual. Pronto. Então, eu chamei de H minúsculo, aqui está H maiúsculo. O thickness eu chamei de T minúsculo, aqui está T maiúsculo, né? E assim sucessivamente, tá? O thickness aqui está como 35 micrômetros, tá? 0,035 milímetros. Isso daqui muitas das vezes não é dado em milímetro, tá? Geralmente o fabricante de PCB, ele fala isso daqui em onças, tá? Então ele fala assim, olha, o meu processo, né, a minha placa é tantas onças, então aquilo é onça por pé quadrado de cobre. Então se você fizer o cálculo pela densidade, né, você consegue chegar na espessura. Então a espessura aqui 0,035, tá? 35 micrômetros de espessura de cobre. Mais o que?
E aí, por último, é o que a gente tem mais controle, né, pessoal? Então, o que a gente tem mais controle, porque isso aqui é propriedade do stack da placa. Por que eu falo stack? Porque é uma Professor, pilha, né? Oi. o que é esse H_T? Então, aí aqui é alguma modelagem do próprio... Coloca alguma coisa a mais na modelagem do KiCad aqui. Provavelmente, tá? Como esse número aqui é gigantesco, o que ele está considerando? Ele está considerando o meio inteiro. Tá? Ou seja, ele está considerando que a placa está inserida no ar, né? E praticamente o meio do ar aqui é infinito. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Porque ele está considerando aqui uma relação entre o thickness com essa espessura. Tá? Então, a média, o que ela vai pesar mais? O ar ou o dielétrico? Basicamente é isso. Tá? Então, percebam, pessoal, que é claro aqui, como é o computador que vai fazer a conta para a gente, né? Provavelmente tem um modelo um pouco mais sofisticado que esse, tá? Que o da apresentação. De qualquer forma, eu já rodei vários ensaios aí e eu nunca atingi diferenças aí acima de 5%, tá? Que geralmente é o que o fabricante me garante, tá? Muito dificilmente o fabricante garante um processo de fabricação menos que 5% de variação. Tá? Porque o dielétrico varia, a espessura acaba variando um pouco, então esses cálculos aí vão variar também. Tá? De qualquer forma, isso daqui, como eu falei, eu não tenho como mudar depois que eu acertei com o fabricante onde que vai ser fabricado. Eu tenho que conversar com ele antes, falar assim, olha, para chegar nas características que eu preciso de uma placa que tenha espessura de dielétrico de tanto. Eu preciso de uma placa que tenha material dielétrico, FR4, Teflon ou etc. Tá? Eu preciso de uma placa que tenha o thickness aqui, a espessura de cobre de tanto. Tá? E assim sucessivamente. Tá, pessoal? Vamos rodar um exemplozinho aqui então, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos supor que eu quisesse fazer uma interface com uma antena, isso é muito comum hoje em dia, principalmente por causa de IoT, né? A gente tem ali as PCBs de Smart Sensors ali, que já tem uma anteninha PCB também, ou seja, é uma antena impressa na placa, né? Ela faz parte da placa, ela não é um componente. Geralmente essas antenas aí, né, por padrão é 50 ohms de impedância característica dessas antenas. Então, para que eu consiga ter a maior potência de transmissão, eu preciso casar a minha linha de transmissão e a minha fonte, né, em 50 ohms também. Depois a gente vai ver isso mais para frente quando a gente falar de antenas. Mas aí, de qualquer forma, eu preciso ter minha linha de transmissão em 50 ohms. Então, se eu mandar calcular aqui, ó, tá? Cliquei aqui em analisar. Cadê a minha impedância? Essa interface está um pouco mudada. Deixa eu ver aqui. Constante, perdas. Aqui, ó, Z0. Deu 67 ohms. Tá aqui, ó. Então não tá legal com esses parâmetros. Tá? Não tá legal com esses parâmetros. Então eu vou descer aqui para a gente enxergar o equacionamento. Ó. Esse é o equacionamento. Tá? Lembrando que tem um εr aqui também. Eu vou jogar aqui para cima. O ε'R. Mas olha só, olha aqui, pessoal, a impedância característica, dá para perceber que o seguinte, se a minha, ó, ele tem W, né, que é a largura da minha trilha, tanto no denominador quanto no numerador. Poxa, então será que se eu aumentar o W, eu diminuo ou eu aumento, né, a minha impedância característica?
Vai depender um pouco até do H, né? Então vai depender, tá? De bastante fatores aí. Tá? Se eu aumentar aqui, ó, vamos ver o que acontece. Se eu aumentar minha largura de trilha para uma largura de trilha de 0,5 milímetro, então diminuiu, caiu para 40, tá? O comprimento, vocês podem perceber, esse L é de comprimento, tá? O L aqui, ó, comprimento. Ele não altera a impedância característica, tá? Ele não altera a impedância característica. Você não vai ver L aqui em nenhum lugar, ó, tá? Aqui eu nem coloquei L no desenho. Então, se eu colocar aqui, ó, 1 km a 1.000 metros e analisar, continuei com a mesma impedância característica. Tá? O que vai mudar é o ângulo aqui de defasagem, né? Por quê? Lembrando, a velocidade de propagação é finita, tem a ver com o meu com dielétrico, aquela coisa toda que a gente viu, mas se eu tenho que percorrer um espaço maior, eu vou ter, assim, a minha onda, ela vai girar mais vezes até chegar do outro lado do condutor. Então a fase aqui vai mudar, ó, que é o ângulo aqui que ele está medindo, tá? Então está em radiano, ó, 38 radianos. Ele já deu algumas voltas aí para essa frequência, que eu não comentei ainda. A frequência é extremamente importante aqui também. A minha frequência, ó, eu estou considerando 1 GHz. Tá? Então, se eu mudar a minha frequência aqui, eu também vou mudar o ângulo. Por quê? O comprimento de onda é diferente. Então, se eu colocar 2 aqui, ó, e mandar analisar de novo, aqui, ó, dobrou. Né? Por quê? Naquele mesmo comprimento vai caber o dobro de ondas. Porque a minha frequência é maior. Se a minha frequência é o dobro, o meu período é a metade do que era anteriormente. Então, ó, o que está dizendo aqui é que está cabendo 76 ondas, né? 76 radianos, não é 76 ondas, né? Porque o radiano aí uma volta completa é 2π. Então, se eu dividir aqui 7609 por 2π, vai me dar a quantidade de ondas que está cabendo nesse comprimento. Tá? De 1.000 milímetros, que é 1 metro. Tá ok, pessoal? Mas, de qualquer forma, não muda, né? A frequência não muda a impedância, a gente viu isso, né? Não é uma função... Desculpa, a impedância não é uma função da frequência. Tá? E também não é uma função do comprimento. Tá? Então aí eu precisaria jogar com essas coisas aqui, ó. Tá? Ah, professor, e se eu mexer no εr, né, na permissividade relativa? Se eu colocar, por exemplo, Teflon, né, vamos colocar aqui Teflon, que tem menos da metade um pouquinho do que esse daí que a gente está colocando. O que será que vai acontecer? Então, se eu mandar analisar lá, a minha impedância aumentou. Tá? A minha impedância aumentou. E aí eu vou trabalhando com essas coisas, tá? Até chegar aos 50 ohms. De novo, pessoal, aqui é o parâmetro, são os parâmetros que eu consigo ajeitar diretamente, basicamente é a largura. Os outros eu tenho que ter definido antes, porque eu tenho que pedir para o fabricante e verificar se ele tem lá a placa com permissividade Teflon, permissividade que eu quiser, tá? Com a espessura de dielétrico que eu quiser, com a espessura de cobre que eu quiser, e assim sucessivamente. Tá ok? Vou voltar aqui para o εr. Tá? Analisar. Então a gente está com uma impedância aí mais baixa do que deveria. Tá? Geralmente, quando a gente faz uma linha de transmissão para uma antena, a gente faz isso daqui, um guia de onda coplanar com aterramento. Então, a gente não viu isso aqui, tá? na teoria aqui, mas aqui a gente tem. Tá? Então, um guia de onda coplanar, ou seja, o meu sinal está aqui, ó. Aqui eu tenho terra, aqui eu tenho terra e aqui eu tenho terra. Então, eu blindo o meu sinal nas laterais e embaixo. Tá?
Então aí num caso desse, por exemplo, se eu colocar aqui as mesmas 0,5 de trilha e mandar analisar, também estou com 61 ohms de impedância lá. Então eu não estou conseguindo casar os meus 50 ohms. Então tem que tentar trabalhar com isso daí um pouco melhor. Tá, pessoal? Posso aumentar o H, eu posso chegar para o fabricante e falar, olha, eu quero uma espessura de dielétrico maior ou menor. O fabricante tem isso. Então vamos colocar que está em milímetro, vamos colocar 1 milímetro de espessura do dielétrico, vamos ver o que vai acontecer. Então a impedância está aumentando. Então se eu diminuir isso daqui, ó, 0,1, tá? Mandar analisar, a impedância cai absurdamente. Colocar lá 0,2, mandar analisar, a impedância está subindo. Né? Isso aqui muitos fabricantes têm esse tipo de coisa. Tá? Então, se puser aqui 0,35, talvez já fique perto dos nossos 50 ohms. Tá? E esse cara é uma espessura padrão de dielétrico, 0,35. Tá? 0,35. Então, olha lá, eu tenho em torno dos 50 ohms que seriam necessários. Tá ok, pessoal? Aqui, nesse caso, eu ainda consigo trabalhar com outros parâmetros, que é o espaçamento entre a trilha de sinal e o terra aqui no mesmo plano, né? Então, isso daqui, se eu mexer nisso daqui, por exemplo, se eu botar 127, que aí em mils, né, na grandeza lá oriunda de polegadas, né, eu também vou alterar a minha impedância. Olha lá, alterei a minha impedância também, ó. Tá? Então aqui é o espaçamento entre as trilhas, é o Szinho. Então isso aqui é extremamente importante, pessoal, quando eu estiver trabalhando com impedância, com frequências elevadas. Então geralmente eu quero levar um sinal. Hoje em dia é muito comum isso, a gente tem microcontroladores com interface aí, Bluetooth, com interface Wi-Fi, né? E eu preciso levar esse sinal do meu chip até a minha antena. Então eu preciso casar a impedância. Então eu preciso fazer essas contas aqui na minha calculadora. Tá? Se eu não fizer, eu corro o risco de não transmitir o sinal na minha antena, porque o meu sinal ele vai ser refletido pela antena. Ao invés da antena pegar esse sinal e irradiar, esse sinal vai bater na antena e vai voltar para a fonte. Tá? Ou seja, de 100% da potência que eu poderia irradiar, eu vou estar irradiando uma fração disso. Isso vai se refletir em quê? Menor alcance. Tá? Então eu preciso levar isso daí em consideração. Ô, professor, Diga. mas tem o botãozinho do lado do analisar que é o sintetizar. Aí você pode colocar a impedância que você quer que ele vai dar Muito legal, cara. E na verdade eu nem sabia, tá? A última vez que eu tinha usado isso aqui não tinha isso daí. Então se eu puser aqui 50 ohms, ele já vai me dar. Muito legal. Sim. Muito legal. Realmente, muito legal. Agora, de qualquer forma, talvez ele chegue em valores aí, né? Que não sejam implementáveis. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tá? Por exemplo, talvez no meu processo eu não consiga fazer uma trilha com ponto 40, 59, 32 de milímetros. Tá? Deixa eu ver se isso daqui em 1000, se ele é... Aqui, ó, ele não é uma unidade de mils padrão, tá? Faz sentido. Tá? E 1000, só para quem talvez não souber aí, ou não lembrar, é uma unidade muito comum, né, em PCB, que é milésimo de polegada. Tá? Então, geralmente é até bom a gente trabalhar em 1000, porque é uma unidade quase que padrão, mais do que uma unidade métrica, tá? Por isso eu coloquei 127 aqui, ó. 127 aqui, ele é 1000, tá? Aliás, ele é 5 mils.
Não chegou aqui. Mas aí, de qualquer forma, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Se eu só chegar aqui e mandar sintetizar, pode ser que ele não tenha valores aí implementáveis, né? Que eu consiga desenhar isso aí na minha PCB. Tá, mas não é tão difícil a gente chegar em 50 ohms, tá, pessoal? É só você olhar para o equacionamento, tá? Olha no equacionamento dado, vê mais ou menos, eu aumentando essa grandeza ou eu diminuindo essa grandeza, eu consigo aumentar ou diminuir a impedância característica. Né? Lembrando que depois que a placa já está comprada, vamos dizer assim, depois que eu já falei ao fabricante, eu quero esse stack, de novo, o stack é a pilha aqui, tá? O stack é a pilha, ou seja, o stack é a foto da seção transversal da minha placa. Então depois que eu já acertei com ele, eu já tenho o H, não posso mudar mais, né? A espessura do condutor não posso mudar mais, aí eu só vou poder mudar o que? O W, né? E no caso aqui, o S. Então preciso tomar cuidado com isso daí.